Olá, Ronald Perrini por aqui e nesse vídeo eu vou explicar como que você pode fazer para persuadir um cliente que já compra de um outro fornecedor a trocar, a passar a comprar de você. Olha só, se esse assunto te interessa, se inscreve aqui no canal. Uma das dúvidas mais comuns é isso. Ronald, eu vendo uma solução, mas o cliente ele já comprou de outro. Ou já tem um outro fornecedor que atende esse cliente que vende a solução que eu vendo. Em vendas, a gente tem que dividir. A gente não pode chegar direto para um cliente e perguntar assim, olha, você tem essa solução de quem? Ou você já tem essa solução? Quer dizer, não é que não possa, você até pode fazer isso, mas a resposta ela pode vir muito seca. Então o cliente ele pode falar, não, sim, já tem essa solução, não quero ver isso não. Você corre o risco de ser cortado muito rapidamente. E às vezes ele está sendo atendido por um fornecedor que ele não acha nem lá essas coisas, mas o fornecedor atende ele já há muito tempo, ele já sabe que tem alguns problemas, mas o fornecedor resolve esses problemas e ele está sem paciência, ele não quer mexer nisso agora, tá? Então você perde a oportunidade de fazer uma apresentação do seu software e de fazer com que ele enxergue você como uma boa opção de troca. É isso que é o seu papel, é fazer ele enxergar em você essa oportunidade de troca. Porque nenhum cliente acorda e fala assim, eu quero trocar hoje a solução que eu tenho. Eu tenho um comércio e no meu comércio eu tenho um software de gestão aqui do comércio. Então eu quero trocar esse software. Isso não vai acontecer. Isso só acontece quando o fornecedor atual ele está pisando muito na bola e ele não responde às reclamações do cliente. Então fica a dica aí. Se você tem um cliente que está reclamando, pelo menos ele ainda está contando com você para resolver os problemas. Então, se o fornecedor atual não está nem respondendo, isso faz com que os clientes queiram trocar. E aí é um caso muito específico que percentualmente é muito pequeno isso de acontecer, né? A maioria dos clientes não. Eles estão com a solução atual, mas está empurrando aquilo com a barriga e nem está olhando outra solução melhor ou mais barata. E o maior problema dos profissionais do nosso lado aqui, que trabalham vendendo e que tem que chamar a atenção do cliente, é receber um corte seco antes mesmo de abrir a boca e de falar sobre a solução, sobre os benefícios da troca, né? Quando a gente chega para o cliente e fala assim, eu já vendo um software, sabe? Na verdade, o cliente, na cabeça dele, ele tem como se fossem caixinhas, certo? Então ele tem caixinhas que ele sabe, não, isso daí eu já faço, isso eu já tenho, eu não quero ver, ou isso daqui é interessante, ou isso é novo, é só para eu aprender, sabe? Então, os clientes, eles já têm essas três caixinhas. Uma é, eu já tenho isso, não quero ver nada disso. O segundo é, poxa, interessante, quero ver esse fornecedor aqui para, de repente, para trocar. E a terceira é, cara, isso é uma nova tecnologia, não quero trocar, mas quem sabe eu quero só aprender para saber o que o mercado faz de diferente, mas não vou trocar, tá? Então, quando você já diz logo de cara que você tem uma solução e que a sua solução é assim, não tem esse recurso, aquele outro, ou tenta já comparar. Por exemplo, o que seria comparar? Chegar para o cliente e falar assim, olha, você faz controle de estoque, consegue ver em tempo real o estoque, ou consegue ver em tempo real as vendas feitas por cartão de crédito. E aí o cliente ele pode falar, não consigo. E o que acontece da gente que está do lado de cá é já ter uma tendência quase instintiva de querer comparar, falar, não, então, porque eu tenho um software que faz isso, sabe? Mas isso faz com que o cliente ele pegue você e ele encaixe você em uma dessas três caixinhas. Então ele pode falar assim, cara, até interessante, mas não quero ver isso. E aí, como já está ali na conversa, ele não vai ser indelicado e te cortar. Ele sabe que você está trabalhando. Ele sabe que você está ali vendendo, está apresentando. Ele já não quer.
mas ele vai te ouvir e depois vai te cortar lá na frente. E o pior, se ainda for um cliente que não gosta de falar não, sabe, dar atenção e dar papo, esse cliente, ele vai te enrolar e não vai trocar. Ele vai continuar a conversa, não vai te interromper, não vai abrir as intenções dele e ele vai te dar mais papo, te dar linha, né, para que você fale mais, mas no final ele não vai trocar. Ou então pode ser um cliente também mais curto e grosso, aquele cliente que fala a verdade direto na cara. Isso muitas vezes para gente que está vendendo soa até como um baque, mas se a gente for olhar pelo lado positivo, pelo menos já está sendo direto em falar que não quer e a gente não perde mais tempo. Só que o trabalho aqui é a gente fugir desses dois cenários. Como que a gente cria um interesse no cliente para que ele queira saber mais e lá no futuro queira trocar. Então, quando a gente tem esse mindset, que é isso que a gente precisa fazer, e por que, Ronald, fazer isso? Porque é isso que dá certo. Olha só, se você chega direto, imagina que você está num bar e aí você olha uma moça bonita sentada. Imagina você chegar direto para essa moça e falar assim, oi, vamos casar? Ou então, oi, quer namorar comigo? Cara, quais são as chances dela dizer sim e falar, não, tá bom, estamos namorando a partir de agora, sabe? São pequenas. Pode até acontecer, porque sempre tem um desesperado. Sempre tem alguém que está sendo muito mal atendido, que está pé da vida e vai trocar pelo primeiro que passar. Isso pode acontecer. Mas, estatisticamente, não é assim que funciona. Então você não pode chegar já falando ali que você tem um software, que a sua intenção é trocar, ou que a sua intenção é comparar para mostrar que o seu é melhor. Não é isso. Então a solução mais eficiente que eu conheço e que você pode praticar e fazer um teste já na sua próxima visita é, primeiro, falar de processos e melhores práticas. É isso que dá certo. Então, quando você for abordar um cliente, você deve perguntar, por exemplo, se você vende um software de automação comercial, você pergunta para ele, olha, aqui no seu estabelecimento, você controla o estoque? Você consegue ver as vendas do cartão de crédito em tempo real? Como que você faz? E aí, você deixa o cliente falar. Por exemplo, quando você vai muito direto ao ponto, você consegue ver as vendas do cartão de crédito em tempo real, você só vai falar isso se você sabe que isso daí é importante naquele mercado ou para aquele tipo de cliente. Imagina, eu já atendo um cliente que não controlava e quando passou a controlar, ele, sei lá, melhorou o fluxo de caixa, quanto que ele tem no caixa, quanto que ele vai comprar para repor o estoque, não sei, por qualquer motivo. Então, se você sabe que isso daí é uma melhora ali para o comerciante, você vai citar, você faz isso. E aí, você vai puxar a conversa sempre para melhores práticas de uma gestão. Então, se você trabalha com software de gestão comercial, cara, o que eu te aconselho é elenca 5 melhores práticas que os clientes passam a ter quando eles têm o seu software instalado, tá? 5 melhores práticas e começa a perguntar atualmente se os clientes que você for visitando, pergunta se eles já fazem isso. Então, por exemplo, na prática ficaria assim, você consegue ver em tempo real as suas vendas no cartão de crédito? E o cliente pode dizer sim ou pode dizer não, certo? E aí você inicia com uma sequência de perguntas mais aprofundadas. Então você vai perguntar, legal, mas como que você faz hoje? E aí você deixa o cliente falar. E isso não seria importante? E aí, por exemplo, você sabe que a venda no cartão de crédito melhora o quê? O fluxo de caixa. Sabe? Então, o dinheiro que ele tem em caixa e o que ele vai comprar do estoque. E aí você pode contribuir. Você fala, como é que você faz hoje? Mas não seria interessante você ter essa noção do fluxo de caixa para você fazer a compra, sei lá, de mais estoque? E aí você vai levando para essa linha de conversa. A linha de conversa das melhores práticas e a linha de conversa sobre processos, tá? Então, elenca as 5 melhores práticas da solução que você vende, tá? E sempre que for iniciar uma conversa com um cliente que já tem essa solução, fala de um processo, pergunta se ele já faz, se ele falar que sim ou se ele falar que não, você pergunta mais a fundo, legal, e como que você faz hoje?
Se ele falar que não, você pergunta, mas isso seria importante? E entra a fundo no processo. Depois que você fizer isso, o cliente ele vai entender de processo e de possibilidades que ele pode colocar ou incluir ali dentro do negócio dele, certo? E aí, quando você cria uma nova possibilidade no cliente, se ele vislumbrar que vai ter mais um ganho, ele vai fazer a seguinte pergunta: legal, Ronald, mas como é que você faz? E aí você pode falar: não, porque eu tenho uma solução que é completa, e aí você segue o processo de vendas. Então, você está se posicionando como um especialista. É quase um mini workshop sobre práticas e melhores jeitos, né, de fazer a coisa ou de processos mesmo. É um mini workshop que você vai dar, levando sempre a sua conversa para falar disso, de melhores práticas de ambiente. E isso vale para qualquer tipo de solução, seja sistemas. Imagina, se eu tivesse uma solução que é muito commodity, pega a diferencial do seu sistema, monta um script de melhores práticas e aborda seus clientes sempre nessa linha. Faça com que os clientes tenham interesse em saber como. E na hora que eles perguntar, poxa, legal, cara, mas como que é isso? Aí você fala, então, por acaso eu tenho um software. Ou então, olha, eu tenho uma solução que eu posso marcar uma apresentação para você, ou eu posso te apresentar, certo? E aí você segue o funil de vendas, sempre fazendo a qualificação, tá? Então, basicamente, é assim que você aborda e você cria interesse do seu cliente em conhecer o novo sistema ou conhecer a possibilidade dele trocar para um sistema que você vende, tá bom? Olha só, se você gostou ou se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder e quem sabe também eu posso gravar um vídeo também falando da sua dúvida. Bom, muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa também o sininho. Eu quero fazer esse canal crescer muito agora no ano de 2019. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2019 e eu pretendo publicar muito e muito e muito mais conteúdo, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Um grande abraço e boas vendas!